aí, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um programa Minha Vez está no ar e hoje contando com a participação especial da galerinha do 9º ano B e do 2º ano C do Instituto Adventista Brasil Central. Já deram a sua saudação e eu queria dizer para você que está nos acompanhando o seguinte: eu sei que tem algumas perguntas, tem algumas coisas que te incomodam, você fica um pouco inquieto e eu tenho certeza que o programa de hoje vai te ajudar respondendo algumas dessas suas perguntas. No ano de 1988, João Sérgio compôs uma música que se tornaria um sucesso nas rádios populares do Brasil. O nome da música, O Amanhã. No refrão, ele sintetiza bem o tema do programa de hoje ao perguntar: como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Esse é o tema de hoje, futuro. Está no ar o programa Minha Vez. Bem, já estamos aqui todos preparados no estúdio do IABC. E olha, se você não conhece o IABC, esse site que está aparecendo aí, ó, www.iabc.org.br, entra lá e você vai conhecer um pouco mais desse colégio adventista, regime de internato que fica no coração do Brasil. Agora, por falar em colégio, eu quero apresentar aqui um convidado especial que já trabalhou aqui nesse colégio e está aqui conosco, vai nos ajudar a discutir um pouco o tema do futuro. Flávio Siqueira, formado em teologia, casado, pai de 2 meninas. Flávio, uma alegria ter você conosco, a sua saudação. Quero dar um oi para todos vocês que estão aí em casa, gurizada daqui também. É uma alegria estar de novo nesta casa maravilhosa que é o IABC. Muito bem, que bom. E eu quero começar lançando uma pergunta para vocês. Alguma vez você já ouviu, na sua infância, a pergunta assim: o que você vai ser quando crescer? Quem aqui já ouviu essa pergunta? Vamos lá. E qual foi a resposta? O que você dizia quando te perguntava, quando você era mais novo, o que você vai ser quando crescer? Eu lembro o que eu falava. Agora eu quero saber vocês. E aí, quem vai ser o primeiro corajoso ou a corajosa para falar? Paulo, quando essa pergunta vinha pra gente, eu acho que a gente se espelhava naquela coisa de super-herói, de uau, vai ser o máximo. Então, era ou uma profissão bonita ou uma coisa que você achava legal, bacana. E eu queria ser médica. Eu achava super legal, aquela coisa, aquele branco, eu queria ser médica. Só que agora que eu cresci e a gente vê que médico tem que estudar pra caramba. Aí você mudou de ideia, então? Poxa, obrigado pela sua sinceridade, viu? Mais alguém aqui queria ser médico? Vamos lá, deixa eu ver. Levanta a mão. Olha aqui, nós temos futuras doutoras aqui, um doutor também. E aí, outras profissões? Alguma outra profissão? Quando eu te perguntava o que você queria ser quando você crescer, o que você respondia? Quando eu era menor, eu amava muito minha professora de matemática. E por isso, eu tinha um desejo, assim, em toda a minha infância eu dizia, eu me perguntavam, o que eu vou ser quando eu crescer? Ah, eu quero ser professora de matemática. E de matemática. Muita oração para essa pessoa. Professores de matemática de plantão, vocês me desculpem, mas olha, brincadeira, matemática é uma coisa muito boa. É que eu não me identificava muito com a matemática, mas é um problema mais pessoal. Vamos lá, professora de matemática, médico, o que mais? O que você vai ser quando crescer? Alguma outra resposta? Paulo, quando eu era menor, meu pai me perguntava, o que você vai ser quando você crescer? Aí eu falava assim, eu vou ser veterinária, porque eu gosto muito de animais e eu moro num lugar assim, tipo, fazenda. Ok. E lá tem muitos animais, mais rural, assim? Mas agora eu não quero mais ser isso. Mudou de ideia? Então, aproveitando o que você falou, deixa eu lançar uma outra pergunta aqui. Primeiro eu vou jogar para o Flávio, depois eu vou voltar para vocês. Flávio, o que você respondia quando te perguntavam o que você vai ser quando crescer? É inacreditável. Eu queria ser bombeiro. Eu via aquele negócio, aquele carro, aquele caminhão lá buzinando, aqueles caras bem rápidos, e o meu sonho era ser bombeiro.
E o teu? Tô curioso agora também. Qual que era o teu sonho? Rapaz, eu já quis ser tanta coisa, policial, bombeiro, jogador de futebol, jogador de basquete. Mas eu vou dizer uma coisa que eu nunca pensei em ser quando eu era criança, e eu acabei me tornando, foi pastor. Eu nunca havia pensado nisso, mas Deus vai dirigindo as coisas e eu parei aqui e faço isso hoje, gosto muito, amo aquilo que eu faço. E você em casa? Você que está ligado com a gente aqui, quando te perguntavam o que você vai ser quando crescer, o que é que você respondia? Pensa aí. Tá, agora a pergunta é, você mudou? Agora que você já cresceu um pouco mais, já amadureceu, mudou a sua ideia ou não? E vocês? Você queria ser veterinária, mas falou que mudou de ideia. Quem mais aqui mudou de ideia? Queria ser uma coisa e mudou. Eu vejo que o Flávio não continuou a carreira dele de bombeiro, ele desistiu de ser bombeiro. Não deu certo. Não deu certo. E vocês? Vamos lá, Juliana, você levantou a mão aí, o que você queria ser que você desistiu? Eu queria ser psicóloga, mas agora eu decidi fazer educação física. Por que você mudou de ideia? Porque eu vi que a psicologia para mim agora é mais um hobby, não uma coisa prazerosa que eu posso fazer assim para minha vida toda. Ok. Ó, lembrando que tem muitos psicólogos que gostam e sentem prazer nessa profissão e não encaram como hobby. A minha esposa é uma delas. Então, eu não posso nem falar mal disso não, viu? Estou muito feliz e ela é uma boa profissional. Mais alguém aqui mudou? Você mudou, desistiu de ser professora de matemática? Eu sabia, tá vendo? Eu já estava profetizando aqui. Você, o que você falou que você queria ser e mudou de ideia? Eu queria ser médica, só que aí agora eu quero ser dentista. Dentista. Ah, não mudou muito não, né? Vai continuar cuidando das pessoas, tal. Legal, bacana. Agora, uma coisa que eu achei interessante, Flávio, quando a gente ouve essa pergunta, o que você vai ser quando crescer? Normalmente, o que é que vem à nossa mente? É a nossa profissão. Aquilo que a função que a gente exerce. Mas pare e pensa um pouquinho. Você que está nos acompanhando aí em casa, o que você vai ser quando crescer? É uma pergunta que envolve muito mais do que apenas a sua profissão. Afinal de contas, você também não tem o desejo de se casar, você não tem o desejo de constituir uma família, de ser pai, ser mãe. Então agora eu quero que você pense numa resposta, numa questão mais ampla. O que você vai ser quando crescer? Não pense apenas na sua profissão. E aí, qual é a sua resposta? Mudou ou continua mesmo? Não, eu vou ser médico, eu vou ser dentista, porque agora a coisa é um pouco mais ampla. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Pode falar aqui, Eric. Bom, eu penso assim, né? Porque quando a gente crescer, a gente, lógico que todos aqui, espero, vai formar uma família, vai ter filhos. Aí vai surgir aquela preocupação, né? Será que eu vou conseguir dar tudo que meus filhos querem? Será que eu vou conseguir sustentar a minha esposa, toda a família? Então, surgem várias dessas perguntas para a gente. E a gente, às vezes, fica agora na adolescência pensando, bom, que trabalho, que profissão eu vou ter que possa suprir essas necessidades. Então, de vez em quando isso vem na minha cabeça pensando assim, será que é essa realmente? Será que é isso que realmente eu quero para o meu futuro? Ter um emprego que dê assim, algo a mais para minha família, um sustento. Então, isso é uma condição melhor de vida. Isso, exatamente. Ok, grande responsabilidade. Fala, Flávio. Paulo, é uma coisa bem interessante isso que ele acabou de falar. Dando uma lidinha por aí, dando uma pesquisada, há uma grande diferença entre profissão e carreira. Então você tem que saber aquilo que de fato, aquilo que você vai estudar é o que você vai fazer para o resto da sua vida. Você está buscando que tipo de conhecimento? Para praticar, para poder fazer você crescer como pessoa, ou para você fazer todo dia, te satisfazer, trazer o teu sustento e você ser feliz. Eu acho que são duas questões bem importantes que precisam ser ponderadas e analisadas. Ok, bacana. Bom, eu reformulando essa frase, eu acho que a responsabilidade da resposta fica maior, não fica? Quando você amplia a ideia do que você vai ser quando crescer e não pensa apenas na sua profissão, como o Eric colocou, mas será que eu vou conseguir manter, atender a minha família? A responsabilidade aumenta e aí a resposta ela fica um pouco mais profunda. E agora, quando eu faço essa pergunta, quando eu faço um comentário para você sobre o futuro, eu queria que você agora, nessa atividade, você tem um papel, uma caneta aí do seu lado, você que está nos acompanhando, você também pode fazer a mesma coisa, corre aí, pega um papelzinho, uma caneta, porque eu quero fazer uma outra pergunta agora. O que é que vem à sua mente quando falam para você sobre o futuro? Como vai ser o seu futuro? Em uma palavra, eu quero que você resuma o seu sentimento. O que vem na sua cabeça, o que vem no seu coração, quando você pensa futuro. Uma palavra. Eu quero que você escreva aí, coloque o seu nome. Você em casa também escreve aí, pega no papelzinho. Qual é a palavra que vem à sua mente quando você pensa no futuro? Enquanto isso, eu vou perguntar para o Flávio aqui.
Flávio, o que você sentia quando você era mais novo? Ali na adolescência você pensava no seu futuro. O que você sentia? Qual era a palavra que vinha no seu coração? Naquela época era insegurança, porque é o momento em que nós estamos naquela fase em que nós somos muito instáveis emocionalmente. Então a cabeça hoje pensava de uma maneira, amanhã pensava de outra, antes de ontem era de uma outra maneira. Então dava aquela insegurança de princípio. Mas hoje, olhando para o meu futuro, a cada dia que eu passo e olho, eu penso em alegria. As coisas mudam. Então a gente tem que pedir muito a Deus sabedoria para que Ele possa direcionar a nossa vida de tal maneira que Ele nos traga alegria naquilo que de fato nós estamos fazendo. Então seria a sua palavra para descrever esse futuro, seria insegurança. Na época em que eu estava na idade deles, eu tinha muita insegurança, porque todo dia eu queria ser uma coisa e mudava facilmente. Mas hoje, buscando, claro, pedindo para que Deus pudesse direcionar, hoje o futuro com certeza é alegria, porque eu escolhi a coisa certa. Ok, muito bem. Vocês podem me passar os papeizinhos? Aqui, me entrega aqui, deixa eu ver, vai passando, me alcança aqui, faz favor, obrigado. Ó, tô juntando aqui os papeizinhos com as respostas e é o seguinte, olha aqui tem uma, você está curioso para saber o que essa moçada escreveu? Eu estou curioso para saber o que você escreveu aí em casa. É o seguinte, nós vamos para o intervalo, vamos para um rápido break e quando a gente voltar, a gente vai descobrir o que essa moçada escreveu. Fica ligado, fica com a gente. Próximo bloco, minha vez vai voltar trabalhando essa ideia. Valeu, obrigado maestro Gedaías, nosso pianista Franklin Muniz, obrigado pela participação de vocês. Estamos de volta, segundo bloco, programa Minha Vez, tratando do tema do futuro. Nós fechamos o primeiro bloco pedindo para que os nossos meninos aqui escrevessem num pedacinho de papel uma palavra que representava o sentimento deles quando eles pensavam no futuro. Eu pedi que você que estivesse em casa aí, você que está em casa, que também fizesse o mesmo. Qual foi a palavra que você escreveu? Você está curioso para saber o que foi que eles escreveram? Eu já mostrei alguma coisa aqui para o Flávio. E ó, deixa eu ler algumas das respostas para vocês. A Natália escreveu compromisso. Sara escreveu responsabilidade. Alguém que não quis se identificar aqui escreveu ó, dúvida, insegurança, medo, responsabilidade, expectativa, medo de novo, insegurança, medo, insegurança. Parece que a maioria das respostas foi o quê? Medo e insegurança. Flávio, você que trabalha com jovens já há alguns anos, esta normalmente é a resposta do pessoal? Medo e insegurança? É isso? De fato é isso aí, Paulo, porque o pessoal está naquela que, poxa, o que eu vou fazer na vida, no futuro? E tudo vai reger o que vai acontecer na frente. Então é uma sensação normal. Não pense que você é o único que tem esse sentimento, porque outras pessoas como você, como eles que estão aqui, também sentem a mesma coisa. Olha, eu queria então, para melhorar um pouco essa ideia, acho que para ajudar um pouco, eu quero jogar na tela um slide de um psicólogo, James Dobson. Vamos ver o que ele fala sobre essa questão do futuro. Vamos lá. Olha lá o que ele escreve ali. Algumas das mudanças mais dramáticas de nossas vidas ocorrem entre os 16 e 26 anos de idade. A maioria das decisões que vão ditar os próximos 50 anos serão tomadas nessa época, incluindo profissão, cônjuge e também a definição de valores e princípios pelos quais suas vidas serão governadas. James Dobson escreveu isso, Flávio, no livro Vivendo nos Limites, um livro totalmente focado para a moçada que está nessa idade, nessa faixa etária. Por que você acha que ele escreveu isso daí, 16 a 26? O que representa essa década na vida de um adolescente? É simples. Falamos um pouquinho no primeiro bloco, essa fase da idade, da vida da pessoa, a instabilidade emocional é muito grande.
Então a pessoa fica insegura em relação ao que eu vou ser pro resto da minha vida. Então o peso dessa responsabilidade, se a pessoa não tem uma família para dar um apoio, se a pessoa não se orienta com profissionais para buscar o conhecimento, se a pessoa não lê muitos livros para ver de fato aquilo que ela pode fazer para ser feliz, daí causa esse distúrbio todo, mas eu acredito que isso é normal, não se desespere. Outras pessoas também pensam e acham a mesma coisa, mas... Sentem a mesma coisa, exatamente. segurança. Só que, com certeza, muitas pessoas conseguem e você vai conseguir também. Clailson escreveu aqui alegria. Por que alegria é a palavra que melhor representa o futuro para você? Esse sentimento, Clailson. Olha, para mim a alegria significa porque eu vou construir uma família e também eu não vou ter nenhum problema, porque Deus vai estar em primeiro lugar. Ok, então Deus vai te dar essa certeza aí para você ter uma vida feliz. Ok, Sim, muito bem. Quem mais tem essa mesma ideia, esse mesmo conceito? Ok, Renato, você acredita, compartilha do mesmo sentimento do Clailson? Compartilho porque, apesar da minha resposta ser um desafio, eu acredito que Jesus é o capitão do nosso barco. Então, com ele, eu quero seguir. Porque ele tomou o controle da minha vida, do meu ser. E eu acredito que, não só como é meu sonho, mas é o sonho de Deus. Ok. Olha, tem uma frase legal. Mahatma Gandhi escreveu o seguinte. Assim que eu achar, eu vou ler. Aqui, achei a frase já. Mahatma Gandhi escreveu o seguinte: o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Flávio, como é que a gente pode, então, falar para essa moçada, que conselhos a gente poderia dar para aquelas pessoas que estão nos acompanhando em casa, talvez adolescente ali, vivendo um momento difícil da sua vida, nessa década insegura, e que você toma as decisões talvez mais importantes de toda a tua vida, e baseado nessa ideia de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. É verdade isso? Vocês concordam com essa frase de Gandhi ou não? Sim. Concordam? Ok. Eu não só concordo, Paulo, mas eu acho que ela de fato acontece. Eu vou dar aqui um recadinho do que eu fiz na minha escolha da minha profissão. As dificuldades, a insegurança, e eu resolvi cair em mim e pedir a Deus sabedoria. Interessante, o livro de Provérbios, capítulo 1, no capítulo 7, fala que Deus dá sabedoria. Eu reservei aqui um texto, olha que bonito. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Então, nesse momento, se eu pedir a fonte de sabedoria que é Deus, Ele vai mostrar o caminho, vou tomar a decisão correta, não vou me arrepender, vou ser alegre, vou ser feliz, porque as bênçãos de Deus estarão comigo, porque Ele guia meus passos. Ok, legal. Então fica aí o conselho, no texto bíblico, Tiago, capítulo 1, verso 5. Se você precisa de sabedoria, se você está vivendo nesse momento inseguro, a quem buscar, a quem recorrer, bom, talvez Deus seja a melhor opção para você. Em oração, você peça a Ele e Ele vai te ajudar. O seu coração vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais confiante, mais calmo, com a certeza, como o Clailson colocou, como o Renato colocou aqui, e muitos jovens aqui, eu sei que pensam e acreditam nisso, e você também em casa. Deus está no comando, Deus está dirigindo a sua vida, você realmente terá um futuro brilhante. Eu quero fazer mais uma última pergunta aqui para vocês. Que conselho vocês dariam, agora que a gente já ampliou um pouco mais essa ideia, que conselhos vocês dariam para aquelas pessoas que estão nos assistindo? Alguma coisa mais você gostaria de dizer para eles ficarem mais tranquilos em relação ao futuro? Posso falar? Bom, fala, Eric. Eu penso assim, o conselho que eu daria se tiver algum jovem assistindo, em primeiro lugar, coloque Deus no coração, em oração peça para você ter a certeza da escolha que você vai fazer profissionalmente, e segundo, procure os pais, converse com os pais, daí você vai saber o caminho correto a seguir numa profissão para ter também uma boa família. Ok. Agora eu quero mudar um pouco o rumo. Renato, você queria falar alguma coisa ou não? Eu gostaria que lembrar do texto de Josué 1:9. Não foi Deus que nos mandou? Ser forte e corajoso, não tema porque eu sou teu Deus. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso porque eu sou contigo. Esse é o texto de Josué, capítulo 1, verso 9. Agora eu quero mudar um pouco aqui o nosso tom da nossa conversa, porque é o seguinte: nunca eu ouvi alguém falar assim, e o seu futuro, como vai ser? E a pessoa pinta o quadro de um futuro difícil, dificuldades financeiras, lares fragmentados, problemas financeiros, drogas, vícios. Ninguém fala que o futuro vai ser assim. Mas algumas pessoas não conseguem alcançar os seus sonhos, não conseguem a realização profissional, não conseguem a realização pessoal,
O que faltou para essas pessoas, para elas não conseguirem ter o futuro que elas desejariam? Aquilo que elas sonhavam e elas não conseguiram alcançar. Aonde foi que vocês acham que elas erraram? O que você diria sobre isso? Eu acho que foi falta de coragem, dedicação e principalmente que se você quer ser alguém futuramente, depende do seu presente, ou seja, dos seus estudos. Tem que estudar então. Para você a solução, para você conseguir alcançar esse objetivo é você estudar. E ter fé em Deus também. Fé em Deus e estudo. O que mais? Vamos lá. Onde foi que essas pessoas erraram? Ele está dizendo que pouco estudo, não estudou o suficiente para alcançar os seus sonhos. Não só isso, mas confiança. Ok, confiança em Deus também. Mas e aí, o que mais? O que faltou para essas pessoas não conseguirem ter sucesso? Paulo, deixa eu dar aqui uma dica. Eu estava pesquisando na internet, eu encontrei 12 boas dicas para ajudar na escolha da profissão. Rapidamente, identificar aquilo que você gosta na escola, conhecer o assunto com profundidade, buscar informação que eu acho que é fundamental, conversar com a família, o pai e a mãe, eu acho que também é importantíssimo, procurar profissionais no mercado, visitar universidades, conversar com professores. Ah, eu gosto de uma profissão? Então vai lá, passa um dia, passa uma semana, faz um acompanhamento legal. Para ver na prática exato, como que se é aquilo trabalho. Que você vai querer fazer para essa sua vida. Olha só, diferenciar, aquilo que nós falamos também um pouquinho antes, profissão e carreira, projetar-se isso em relação ao futuro, evitar idealizações e 2 últimos pontos, identificar seus pontos fortes e fracos, porque nós não somos bons em tudo, procurar um orientador vocacional, e eu acho que a pergunta que você fez se encaixa aqui, na 12ª escolha. Escolher com calma. Eu não posso ter pressa e desespero para decidir o que eu vou ser pro resto da minha vida. E é difícil você conseguir, não é, moçada, você conseguir tomar uma decisão. Você com 15, 16 anos, você precisa de tomar uma decisão e a sua vida inteira, os 50 anos, como James Dobson colocou aqui na citação daquele livro, os próximos 50, 60 anos vão depender dessas decisões dos 15 aos 16 anos. O meu conselho para você seria o seguinte: você está inseguro, vai com calma, não tome a sua decisão precipitadamente. Ore e busque a Deus. Eu comecei 2 faculdades. Comecei, não gostei, larguei. Comecei, não gostei, larguei. E na 3ª faculdade, então, eu me formei em teologia com 30 anos. Então, normalmente, os alunos eles saem do ensino médio ali 17, 18 anos, e aí concluem seus estudos, a faculdade, com 22, 23. E a partir daí começam a constituir família. Eu demorei um pouco mais tranquilo, na certeza de que Deus estava dirigindo, porque lembra, o seu futuro não é apenas aquilo que você vai ser no aspecto profissional. O seu futuro envolve todas as áreas: relacionamento, emocional, financeiro, profissional, social. Então, quando você for tomar essa decisão, quando você for decidir de fato o que você vai fazer, você tem que levar tudo isso em conta, e isso não pode ser feito às pressas, na ansiedade. Você tem que ter calma, tranquilidade para poder fazer a escolha certa. Flávio, um último recado que você queira dar para o pessoal que está nos acompanhando em casa em relação a esse assunto do futuro? Amigão, quero dar 2 recadinhos. O primeiro deles, peça a Deus que Ele vai te ajudar. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a segunda dica, procure bons livros. Eu tenho aqui uma sugestão de um livro muito bom, Super Dicas para o Jovem Escolher Bem a Sua Profissão, de Rui Leal. Vai te dar ótimas orientações, mas olha, não adianta só ler. Ore, porque Deus vai te ajudar a ser feliz e conseguir o sucesso. Muito bem. Flávio, obrigado pela sua participação. Foi uma alegria. Quero agradecer aos meninos aqui do 9º ano B e do 2º C. Quase que eu falo 2º B, não, é 9º ano B e 2º C. Obrigado pela participação de vocês aqui conosco no Minha Vez. E você que nos acompanhou em casa, foi muito bom ter você conosco. Fica ligado, semana que vem, Minha Vez está de volta. Beijo no coração, até a próxima.